Olá, meus queridos e amados alunos do Colégio Recanto, do oitavo ano. Como eu prometi, hoje nós vamos estudar imperialismo na África. Nós, na nossa aula passada, já vimos basicamente as características, né, do imperialismo. E agora aqui cabe mais um adendo. O imperialismo ele ficou marcado por ter sido uma prática de dominação, né, feita pelos países europeus na África, na Ásia e até mesmo no continente americano. Isso porque a dominação exercida por esses países europeus não necessariamente significava uma colonização de territórios. Colonização é dado o nome, em relação a esse processo de imperialismo, é dado ter o nome de neocolonialismo. Porém, nós podemos dizer que os países europeus poderiam ter agido de forma imperial sem necessariamente terem colonizado territórios. Apesar de que não foi isso que aconteceu em todos os territórios. Mas na África houve a colonização. Na Ásia também em algumas partes da Ásia. Na América, essa colonização já tinha acabado quando começou esse processo na África e na Ásia. Então, na América, esse processo ele vai se dar no sentido de influenciar e de obrigar os países americanos a ter relações comerciais com essas grandes potências europeias. Dito isso, vamos agora adentrar no continente africano, o continente mãe, né, de onde surgiu a humanidade. Bem, no continente africano, veja, a dominação ela foi muito mais intensa do que no continente asiático. Até porque, vocês viram, não foi a China toda dominada, foi parte dela, o sul da China. Né? A Índia, sim, foi toda ela dominada e colonizada. Né? Agora, a Oceania também, toda ela. Mas o Japão não foi dominado. Né? Pelo contrário, o Japão dominou, foi uma potência imperialista que dominou a Coreia, parte da China. A Rússia era um outro império que exercia força e domínio ali sobre parte da Ásia, principalmente a Mongólia e o Afeganistão. Então, nós voltando, né, voltando, né, para a nossa análise da África, a gente comparando aqui, a diferença é absurda. Né? Tirando a Etiópia, né, que aqui aparece como Abissínia, né, foi o único território não dominado por uma potência estrangeira, além da Libéria. Mas a Libéria, o caso é outro, porque a Libéria ela não existia até o século XIX. A Libéria ela foi construída após a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que vocês já estudaram, para abrigar os negros norte-americanos, africanos, né, que nasceram também lá nos Estados Unidos, ou os africanos que tinham sido traficados para lá, que quisessem voltar para a África. E aí foi criado um estado independente, chamado Libéria. O nome já diz tudo, né? Libéria, terra livre. E a alusão não só de não ser dominado por outro território, mas de que essas pessoas que tinham sido escravizadas em outro território, agora elas eram livres na sua terra natal. Bem, dito isso, tirando todo esse, vamos dizer assim, esse idealismo, né, o que ocorreu foi um total massacre dos povos europeus no continente africano. Né? Aí a gente vê aqui a parte dos territórios de verde, né? O território verde aqui dominado pela Bélgica, e aqui tem um detalhe que a gente vai falar, que eu vou falar com vocês mais à frente, tá? Aqui os territórios de amarelo, todos os territórios de amarelo aqui foram dominados pela França. Esse verde mais clarinho aqui, ó, Egito, Sudão anglo-egípcio, Uganda, África Ocidental, Somália, parte da Somália, né? A Rodésia, que depois vai virar a Zâmbia, né? Rodésia do Sul, Rodésia do Norte, porque leva o nome de Cecil Rhodes, né? Que foi um conquistador inglês, só para vocês terem noção, né? Eles deram o nome do país, o nome de um conquistador inglês,
né? Enfim, descendo a Transvaal, que tudo depois vai virar África do Sul, né? Aqui é a União da África do Sul. Bem, esses territórios, eles vão ser, todos eles, divididos a partir de um tratado entre todos esses países europeus. Mas antes de chegar nesse tratado que dividiu a África, como se fosse uma pizza, né? Retalhou, esse pedaço é seu, esse pedaço é seu. Vamos ver como isso foi possível, né? Bem, primeiramente, cabe a gente a entender aqui o protagonismo francês. Os franceses foram os primeiros, né, a dominar o território africano, foram lá em 1830 e invadiram a Argélia. O objetivo era estabelecer uma relação de exploração de territórios, pegar mercadorias e matérias-primas da África, levar para a França, porque a França estava num processo de industrialização. É a segunda revolução industrial, não se esqueça. Então, essa vitória da França abriu margem à ideia e interesse de outros países europeus. Vejam, foi inclusive relativamente antes da Inglaterra ir para a China, né, e atacar a China. Até a Inglaterra atacou a China 7 anos depois. Bem, o que levou esses europeus, então, a justificar a sua ida ao continente africano, sem ter que assumir que estavam indo ali só para tirar as mercadorias e as matérias-primas que necessitavam? Esses europeus diziam o seguinte, que o homem branco ele tinha um fardo, ou seja, um peso, que era civilizar os povos africanos. Segundo esses europeus, os africanos eles eram selvagens, eram bárbaros, e Deus tinha dado aos europeus esse peso de ensinar os bons costumes, ensinar o evangelho de Jesus Cristo a esses africanos, para que eles não vivessem mais em estado de barbaridade. A realidade é que essa prática, esse discurso acabou levando ao desenvolvimento e justificação de um preconceito racial, de uma colocação de superioridade que a gente vai chamar de eurocentrismo. Os europeus vão se colocar no centro do mundo, se colocando como o povo mais importante, mais evoluído e mais avançado. Portanto, os outros deveriam estar submissos aos seus interesses. Como falado anteriormente no mapa, a única exceção será a Etiópia, né, comandada por uma dinastia muito antiga que vinha desde da rainha Maqueda, ou chamada Rainha de Sabá, né, que teria tido um caso com o rei Salomão e tendo seu filho Menelik I. Então, essa linhagem que vem desde lá da antiguidade, ela permaneceu até o século XIX com o nascimento de Haile Selassie, que vai ser coroado o primeiro príncipe da paz, chamado Rastafari, né? Inclusive, quando ele nasce, né, quer dizer, quando ele assume o trono, o Haile Selassie, coroado então Rastafari, o príncipe da paz, ele vai de encontro a uma profecia que já era defendida na América e no território inglês, né, chamado a Jamaica e Barbados, onde se dizia que iria nascer um príncipe negro de um país, de um reino independente da África, que iria trazer a paz e a liberdade para o povo africano. Então, quando ele nasce no século XX, ele vai ser visto como uma espécie de Deus, a reencarnação de Deus. Tá? Mas, só para constar, a Etiópia vai ser o único país que não terá essa dominação europeia. Bem, e aí eu trouxe aqui mais uma vez, né, aquela informação sobre os trusts, cartéis e holdings, para poder relembrar e trazer, ratificar aqui para vocês que essa dominação europeia na África e na Ásia, ela não é feita necessariamente, exclusivamente, pelos estados europeus, mas muitas das vezes, a grande parte,
foi feita a dominação através de empresas europeias que tinham a necessidade de extrair mercadorias e levar para ser produzidas, né, transformadas em produtos industrializados na Europa. E aí, essa configuração do capitalismo europeu, o capitalismo monopolista, né, que vai formar os trusts, os cartéis e os holdings, vai ser a chave de entendimento para esse processo do imperialismo na África. Beleza? Bem, e aí eu chamo a atenção aqui para um ponto interessante, mais trágico, né? Que pelo mesmo motivo que os franceses dominaram a Argélia, os ingleses dominaram o Egito e basicamente aqui a África Oriental, o chamado chifre africano, né? Que pega essa parte que desce aqui, a Etiópia, a Eritreia, a Somália, tá? E a Somália, esse território aqui. Bem, nessa região, também tem o Djibouti, um território chamado Djibouti ali. Nessa região aqui, era interessante o escoamento, né, de mercadoria. O Sudão, então, que era repleto, Sudão e Congo, gente, repleto de metais preciosos como ouro, de rubis, esmeraldas, safiras, né? Então, tinha interesse também nessas riquezas, né, dessa região aqui da África. E aí os egípcios dominaram para, né, extrair essas riquezas, porém eles queriam uma passagem direto para cá, para o mar Mediterrâneo, sem ter que vir por terra, né? E aí a passagem vai ser feita por mar através do canal de Suez. Vai ser feito um canal artificial. Não existia essa passagem daqui para o mar Mediterrâneo. A passagem era navegando pelo Rio Nilo. E aí, como a necessidade era de escoar grande quantidade de ferro, de metais, né? Vai ser escolhido essa construção, né? Que vai abrir um canal artificial para passar por aqui os navios ingleses, né? E levar as mercadorias daqui da Etiópia, da Eritreia, enfim, do Sudão, para a Europa através do mar Mediterrâneo. Mais à frente, vocês vão ver, principalmente no nono ano, esse imperialismo vai gerar um conflito, né? Essa corrida imperialista aqui, por conta da intenção da Alemanha de tentar dominar aqui o Marrocos, né? E aí a França tinha dominado depois de ter dominado a Argélia, ela vai dominar a Tunísia, depois o Marrocos, e os ingleses então vão defender aqui os franceses pela primeira vez da história, né? E vão a partir dali ter uma relação mais próxima com os franceses e uma relação mais distante com os alemães. Bem, aqui nós temos uma imagem, né, dos líderes, né, europeus que fatiaram, né, a África e deram ali para cada um qual era o território correspondente a cada um. Aqui nós temos a imagem do Otto von Bismarck, né, que vai representar esse território onde foi feita, né, essa divisão desses territórios africanos, que foi em Berlim, né? A Conferência de Berlim foi onde os líderes políticos europeus decidiram quem ia ficar com qual território africano. Bem, pessoal, para fechar, nós vamos ver aqui o caso da África do Sul, aonde ocorreu a chamada Guerra dos Boeres, né, que foi uma guerra entre ingleses e holandeses e disputando, né, as terras dali da região sul da África, que virou tudo um único país, quer dizer, não toda, né, todo o sul da África, mas a região que estava em disputa, né, o Transvaal, a Rodésia do Sul, a Rodésia do Norte, né, que vão virar ali todos a África do Sul, que vão se unir com a República da União Sul-Africana. Esse conflito, então, vai fechar ali um período de dominações europeias no continente. E queria aqui, como última fala em relação ao imperialismo africano,
falar sobre o caso do Congo, né? O Congo, ele, diferente dos outros territórios, ele foi um país que virou propriedade de uma única pessoa, do rei da Bélgica, Leopoldo II. Tá aqui ele, ó, Leopoldo II. Esse rei da Bélgica, Leopoldo II, ele mesmo, não os belgas como um todo, obviamente que também participaram, mas ele foi acusado de vários crimes, como estupros, assassinatos, lá na Bélgica, né, extorsão, espancamento de menores. Então, assim, eu estou trazendo esse caso para vocês verem como que esse processo de imperialismo, de dominação dos países europeus na África e na Ásia, ele não é um processo pacífico, né? Ele é um processo que levou à degradação, à destruição de um continente inteiro, que é o continente africano, e de boa parte do continente asiático. Se hoje em dia a gente olha para a Europa e vê muita riqueza e desenvolvimento industrial, é importante que a gente saiba que esse desenvolvimento industrial da Europa, ele tem como origem a exploração de recursos e de pessoas da África, da Ásia e inclusive do nosso território também, da América do Sul. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um beijo grande e tchau, tchau.